Oi, pessoal! Eu já declarei inúmeras vezes que eu gostaria de ser como ela. Sou fã, muito fã dessa bailarina e grande admiradora da postura dela diante da vida. Uma mulher corajosa, que se arrisca, e nisso eu acho que eu me conecto com ela. Por isso que eu estou muito feliz de receber aqui no Teatro Municipal do Rio de Janeiro Ana Botafogo. Puxa, que delícia que esse encontro aconteceu! Muito bom, e aqui Não é? neste templo Nessa das casa artes. que é sua, né? Isso. E é um templo mesmo, né? É lindo, né? E cada cantinho tem uma história, não só comigo, mas história de grandes artistas, de grandes temporadas. Tem muita história aqui. Desde quando imaginava que um dia chegaria a estar aqui? Eu sempre quis vir ser bailarina do Teatro Municipal quando eu era adolescente, mas eu achava que era um sonho quase impossível. É mesmo? Eu vinha assistir alguns espetáculos, né, quando eu era adolescente, mas eu achava que era difícil. Eu via pelos alunos da minha academia, tinham poucas audições para o Teatro Municipal, mas era um sonho. Quando que eu podia imaginar que um dia eu me tornaria a primeira bailarina daqui? Quantos anos aqui, Ana? Ano que vem completo 45 anos. Olha, Meu 45 Deus. anos vindo aqui sempre é uma história. Tem muitas histórias. Eu passei a minha vida aqui no Teatro Municipal, então a minha vida pessoal e familiar toda se conecta com o Teatro Municipal. Foi difícil essa adaptação da bailarina para uma diretora artística? É uma mudança, né? Foi uma mudança, mas eu acho que eu vim me preparando muito para a saída de cena. E eu já tinha deixado de dançar os grandes balés com o Teatro Municipal. E quando eu me tornei diretora artística do balé, eu já não dançava mais com o balé, mas eu estava presente todos os dias, porque eu fazia aula, eu era bailarina. Eu deixei de dançar, mas não deixei de ser bailarina, porque eu achava que era sagrado a aula diária. E aí eu chegava cedo, me preparava, fazia aula e depois eu começava o dia de ensaios, de dirigir a companhia propriamente dita. Qual o seu espaço preferido aqui do teatro? Porque tem tanta coisa bonita, né? Eu gosto muito do foyer, do Balcão Nobre, porque a gente vê os vitrais lindos, maravilhosos, com aquela rotunda que também fala de dança. Então isso eu gosto muito. Agora, essas escadarias, vamos conversar, que isso daqui é o cartão postal, é o cartão de visitas, é a entrada do teatro. Aqui a gente entra enquanto artista, a gente entra enquanto público, a gente entra para vivenciar esse momento de arte. E a gente tem a sensação de que a gente vai assistir algo de muita qualidade. Algo muito especial, muito especial, que vai ser um momento muito especial. Você sabe que eu ainda, apesar de eu estar aqui há 45 anos, eu ainda me emociono. E tem dias quando esse teatro está todo iluminado e que a gente vem para um espetáculo que a gente quer muito ver, ou um artista que a gente quer muito ver, é emocionante. Eu ainda continuo me emocionando. Tudo lindo, emocionante, mas tem algo assustador? Porque todo teatro dizem que tem um fantasma que circula por ele. Contam muitas histórias de fantasma e quem conta muito bem é a Tatiana Lescova. Uma vez eu tive que dormir aqui, eu e várias pessoas. Alagou o Rio de Janeiro. E nós estávamos ensaiando no ensaio geral e ninguém conseguiu sair. Então, Tatiana Lescova, com toda a sua equipe, a direção do teatro e alguns poucos bailarinos que ainda ficaram, tivemos que dormir aqui. E aí teve sons, a Tatiana Lescova que conta. Ela começou a cantar e ela disse que nesse canto tinha uma pianista que tocava e ela cantava. E aí ecoava por aí, pelos teatros. Então dizem que o fantasma do teatro estava por aí. Mas será que foi ela que chamou com esse canto, com essa música? Assim? Eu acho que foi ela que chamou. Mas posso contar? A gente tem um mascote, que aliás tem nome que eu não sei o nome, mas é um morcego. Você sabe que a gente tem um morcego aqui que de vez em quando ele aparece. Hoje está claro aqui. Não vai aparecer. Não vai aparecer. Não, mas ele aparece durante o espetáculo. Outro dia eu estava assistindo um balé e ele dava umas rasantes, não é verdade? Aqui, ó, quem é do teatro está aqui para contar. Tá uma delícia, mas vamos conhecer seu camarim? Que eu sou muito curiosa para conhecer. Meu camarim de vida toda, gente. Lá acontece muita coisa. Vamos lá continuar nossa conversa. Vamos. Ana, que delícia! Primeira vez minha aqui nesse camarim. Ele é incrível, né?
É o camarim de sempre, o camarim que eu passei aqui 40 anos da minha vida, né, dançando. Aqui, tudo isso aqui é o original. Claro que já teve algumas reformas aqui. E aqui sempre foi meu cantinho. Muitas vezes eu dividia com outra primeira bailarina, com a Cecília Kersh, ou com outra primeira bailarina que tivesse... E ficavam lado a lado? Ficava lado a lado aqui. E eu sempre fiquei mais nesse cantinho. Ah, é? Eu sempre trouxe muita coisa. Assim. O que, por exemplo, que não podia faltar aqui no seu camarim? Muita coisa não podia faltar. Eu meio que me mudava, né? E tinham malhas de balé, meias diversas, não só para dançar, mas às vezes para ensaios fazer também. O ensaio. E claro que eu tinha todas as maquiagens. Eu sempre me arrumei muito para dançar. Sempre começava muito organizado. Eu sempre gostei de chegar muito cedo. Então eu organizava todo o meu camarim. Depois eu ia fazer aula, né, de balé, para me aquecer. Voltava, às vezes a gente tinha ensaio de palco. Tudo isso antes do espetáculo, que depois demora quase 3 horas, né? Porque as pessoas acham que a gente chega em cima do espetáculo. Não, a gente chega 3, 4 horas antes. Você sempre se maquiou? Olha, durante a maior parte da minha vida, sempre eu que me maquiei, que o Teatro Municipal não tinha um maquiador, que éramos nós mesmos que fazíamos. Eu não gostava, às vezes, muito de ser maquiada pelo maquiador, porque eu ficava muito agitada antes. E essa coisa de ficar lá o tempo parada, eu já queria estar me aquecendo, então eu me maquiava. E quando que a personagem entra em você? Quando você passa pela porta, quando você pisa no palco, quando é que você sente que você passa a ser? Na realidade é um processo, eu acho que eu vou durante todos os ensaios eu vou incorporando, porque primeiro eu gosto de aprender a coreografia. Sim. E aí aos poucos eu vou colocando a intenção de cada momento e vou entendendo o que pode fazer, o que não pode fazer, claro, com a direção, com os ensaiadores. Sim. E aí, quando a gente vem para o palco, porque tudo isso a gente ensaia na sala de aula. Aliás, é sempre bom falar mesmo para quem nos assiste, que a gente não ensaia o balé inteiro todo dia, a gente ensaia trechos. Eu ensaio sozinha, por exemplo, com meu partner, o grupo ensaia em outra sala, e chega um momento que a gente vai juntando as peças até juntar todo mundo, né? E aí a gente vem para o palco. Quando a gente junta pela primeira vez, começa a dar um pouco mais a intenção e essa história começa a acontecer. E eu acho que aí esse personagem vai cada vez mais se alinhando, sabe? Então, assim, quando eu venho que eu vou dançar, claro que tem sempre um momento mais quieto. Eu sempre não gostava de muita algazarra aqui no camarim. Eu gostava sempre de estar um pouquinho mais... Chega um momento que você precisa estar com você mesmo, né? Mais concentrada. Então, eu acho que eu era Gisele quando eu passava a porta, assim, aqui do camarim. Tem algum ritual, alguma coisa assim, alguma coisa que você tem que trazer, que tem que estar com você, alguma coisa? Não tinha. Eu sempre rezei. E quando eu entrava em cena, eu sempre batia na madeira, porque a gente dança no linóleo, né? Então eu procurava sempre uma madeira. Eu sempre bati 3 vezes e fiz o nome do pai. Isso eu sempre fiz e ainda faço, né? E para dizer a verdade, eu adoro coisas de bailarina, né? Eu acho que você vai entender isso. Eu adoro, por exemplo, eu vou dar uma palestra, mas eu adoro fazer aquele meu aquecimento. Se eu puder fazer uma barra, uma aula de balé, porque eu me aquecendo o corpo, eu me aqueço inteiro, aqueço a minha voz, eu sou outra pessoa depois que eu faço uma barra. Mentalmente também, né? Sou outra pessoa, todo o corpo funciona diferente. Eu brinco que eu sou muito difícil quando me falam de você fazer uma meditação, mas eu acho que a aula de dança, ela funciona como uma meditação, porque você fica tão concentrada no movimento, no que está acontecendo no seu corpo, na respiração, no esforço, que você acaba não pensando em outras coisas naquele momento. Por isso que eu digo que a dança também é muito terapêutica, porque a dança em muitos momentos, né, te leva para aquela concentração, você está concentrado naquele momento. Para você se exercitar, você tem que estar concentrado em você, no movimento. E acaba te tirando de outros momentos fora dali, que é muito bom. O que tem aqui, essas coroas? Olha, aqui trouxe um pouco assim, lembrando. Isso aqui era uma coroa minha que eu dancei muito, dancei fadas, dancei várias vezes, que essa daqui eu trouxe. Essa é bem recente,
Porque eu fui rainha, mãe do príncipe de Lago dos Cisnes, lá em Curitiba. Ah, que legal. E aí essa foi a coroa da rainha, que agora eu sou rainha, mãe, já disse que posso ser mãe, avó. Que maquiagem que Então, por exemplo, hoje em dia eu uso muito mais o sapatinho de, né? Salto, do que... Esse daqui, por exemplo, ó, tá com flocos de neve. Eu fui olhar... Não, eu acabei de olhar aqui, ó, tá vendo? Porque foi de quebra-nozes. Essas são as minhas sapatilhas. E que eu agora não danço, mas essas daí estão até sem fitas. As que estão com fita estavam no meu estúdio, então hoje não estão. E a dança te deu tudo? Acho que me deu muitas alegrias. Me deu muita coisa boa. Muitos encontros, muitas viagens. Sobretudo, muitos encontros interessantes, profissionais, pessoais. E depois a dança me deu meus 2 maridos, que eu conheci aqui no Teatro Municipal. Jura? O Graham, que foi bailarino, sim, e eu casei e tal. E depois eu fiquei viúva. E anos mais tarde, eu conheci meu segundo marido aqui no Teatro Municipal. Ele era advogado, mas ele estava ajudando a criar a Fundação Teatro Municipal. E foi num desses encontros aqui de plateia, de coxia e tal, que eu conheci o Fabiano e anos depois nos casamos. Então, até isso, o Teatro Municipal, a dança me deu, né? Imaginou em algum momento ser essa referência que você é para todas as meninas que vão dançar, que querem dançar? Fátima, isso é engraçado. Eu nunca imaginei que eu fosse chegar tão longe. Eu nunca imaginei também que eu fosse dançar até tão tarde, porque a gente faz planos, né? Os meus planos, e nunca é exatamente o que você quer, né? É o que a vida te propõe. Então, nos meus planos, eu ia parar cedo, eu falava, e deve ter lá atrás umas entrevistas minhas falando, eu quero ser igual o Pelé, vou parar bem cedo, vou parar no auge, etc. Mas aí a vida não é exatamente como você quer. Então as coisas foram me levando, eu fui tendo essa carreira mais longa e agora mudando, porque aí eu meio que mudei do palco, mas eu apresentei, eu depois dei palestra. Eu acho que a minha missão é essa. É falar com os jovens bailarinos, dizer que é possível, não é fácil, mas é possível viver de dança. Contar a história que eu fiz, eu quis tanto popularizar a dança. Acho que um pouco eu também consegui, eu e todos da minha geração. Hoje a gente fala de dança, né? Eu acho que a dança já está inserida bem dentro da cultura do nosso país. A gente não pode não falar de dança mais. Mas nunca imaginei que eu fosse chegar tão longe, nem com tanta novidade a cada momento. Agora, incentivando balé adulto, 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais, porque eu acho que também as pessoas vão se identificando com você. E com a sua faixa etária também. Claro. Então, se eu posso muita coisa, outras pessoas minhas contemporâneas também podem. Vão poder. Então, eu acho que eu estou nesse momento sempre tendo a dança como o fio condutor e fazendo diferentes coisas. Eu acho que você faz aquilo que te faz brilhar o olho, que acho que isso é importante. E me faz feliz. Falar de dança e estar fazendo dança, ou levar, ou dirigir, como é bom, como é um outro olhar, né? Claro, um olhar de fora, é outra coisa. Mas tem tantas possibilidades. Então a dança ainda me dá essa alegria, esse brilho no olhar, ainda me dá tudo isso. Vamos então na sala de ensaio, que eu tô doida para conhecer? Vamos, porque tem muitas histórias lá também. Por lá também, então vamos. Ana, eu tô adorando conhecer esse espaço, porque assim, eu venho muito aqui, mas eu não conhecia esse espaço. Conta pra gente, que lugar é esse? Não conhecia. Essa sala é icônica, porque é a sala onde o corpo de baile foi criado. Lá atrás, muitos anos atrás. Muito antes de você, né? Muito antes de eu entrar aqui. E aqui era uma sala que era um pouco maior. E o Lago dos Cisnes, quando foi feito pela primeira vez aqui na América Latina, foi todo ensaiado nessa sala, que era maior, mudou. É um espaço onde vocês hoje podem o quê? Vocês chegam a ensaiar ainda alguma coisa aqui? A gente ainda ensaia. Durante muito tempo, nós do Corpo de Baile, aí eu já aqui, a gente ensaiava ou pequenos grupos ou pas de deux. E aqui é uma sala também que serve de apoio a todas as companhias que vêm dançar no palco do teatro. Eles se aquecem antes do espetáculo, se aquecem aqui e descem, porque
é fácil, né? A gente está aqui no 3º andar e o palco está logo ali embaixo. E você falou então que é a sala mais antiga, né? É a Eu primeira, acho que a sala é a primeira sala de trabalho do balé é aqui. Eu tenho muitas memórias, ensaiei muitos pas de deux aqui e um deles, um momento do Lago dos Cisnes. Meu primeiro Lago dos Cisnes, eu fui muito preparada aqui com a Eugênia Feodorova, a nossa querida mestra Eugênia Feodorova, eu e um partner, que na época era o Paulo Rodrigues. Melhor momento aqui então, você diria que foi esse do Lago dos Cisnes? Eu acho que sim. Eu tive tantos momentos porque a gente fez aulas também com grandes mestres, não só os nossos mestres brasileiros, mas grandes mestres vieram dar aulas aqui para o corpo de baile e às vezes a gente fazia pequenos grupos para estar perto desses mestres. E eu acho que eu destacaria 2 grandes momentos aqui nessa sala, que seria com a Eugênia Feodorova e com a Tatiana Leskova. Sim, 2 nomes, 2 nomes muito importantes. Você faz aula, Ana, ainda? Faço, não mais tanto quanto gostaria, mas antes eu fazia regularmente e mesmo quando eu dirigi o corpo de baile aqui, né, há alguns anos atrás, eu fazia aula ainda todos os dias. Agora eu tenho tantas atividades que nem sempre eu faço, mas eu faço pelo menos 3 vezes na semana, eu estou fazendo uma barrinha, agora eu pego um pouquinho mais leve. Mas sabe por quê? O corpo da bailarina precisa. Eu sinto falta do exercício, quando eu fico sem exercício nenhum, o corpo sente. Então eu acho que eu vou continuar sempre fazendo exercício. E aula de balé, gente, é fundamental. E a gente tem visto o balé se popularizando muito em relação a até pessoas mais velhas que nunca tiveram a oportunidade de fazer uma aula de dança e que hoje estão aí com balé para 60 a mais, né? Isso acho isso tão interessante, porque dizia assim, não, balé você começa em criança. Sim, mas e quem não começou não vai poder nunca viver porque ela não vai ser nunca? Não, eu sou agora, eu levanto essa bandeira do balé adulto e, claro, sou madrinha de um projeto que chama Balé aos 60, Balé Aulão do Bem. Eles agora se reúnem, 60 a mais, para fazer o bem. Eles doam, vêm fazer aula, se reúnem, é um momento de congraçamento de todos, mas eles também sempre ajudam o próximo, seja um orfanato, um asilo, ou alguma causa importante. Então, eu acho que a dança faz bem, e é isso, dança em qualquer idade. Claro que os objetivos são diferentes. Mas mudam, claro. Quando você começa criança e você quer ser uma bailarina profissional, você vai fazer com outro intuito e a exigência do professor é outro. Quando você já está no balé adulto, é um balé para te fazer bem, bem à saúde, bem ao físico, bem à mente e para sociabilizar, para ser prazeroso. Aí já é um outro momento. Não que o balé, quando a gente é criança, não seja prazeroso, mas é mais penoso. Tem objetivos diferentes, com certeza. Ana, aquela menina que ensaiava Lago dos Cisnes, Gisélia, que um dia sonhava que ia estar sapateando na avenida. Da União da Ilha, foi a primeira vez que eu recebi esse convite do Carnavalesco Peron. Eu dizia, não, como que eu vou sair de bailarina? Não, como vai ser isso? Não, vai, porque era o Baracírios. O Baracírios, você sabe que é aqui embaixo. Então ele falou, você vai representar os artistas e fez como se fosse o palco e o Baracírios era atrás. Era um carro alegórico sobre o Baracírios. Foi fantástico, porque eu saí de ponta, né, de bailarina e de ponta, e com medo, eu falei, meu Deus, e numa época que a gente não ia na avenida, né, já era na Marquês de Sapucaí, pouco antes de ser a Marquês de Sapucaí, que é hoje, mas eu me lembro da sensação do carro virar. A primeira vez eu vi aquela avenida e todo mundo... Porque a gente ia só uma vez, não tinha ensaio como é hoje. Agora. Hoje é muito mais profissional, né? Toda tem essa passagem. Tem de luz, não mas é assim. Foi fantástico, foi União da Ilha, chamava de Barimbar, era uma homenagem ao Didi, o poeta. E dali eu tive outros convites, mas eu sempre saí quando tinha a ver com a bailarina, com o Teatro Municipal. A última vez foi quando o Teatro Municipal fez 100 anos, foi na Vila Isabel. Fizeram uma homenagem ao teatro e eu saí no carro alegórico do Lago dos Cisnes. Aí eu com Francisco Timbó. Na primeira vez saí também com o bailarino do teatro, Roberto Lima. E então sempre tinha a ver uma conexão. Eu acho que é por isso que as pessoas te associam tanto, embora você faça uma coisa mais popular. Se você fala bailarina no Brasil, é a bailarina, né? Porque aí eu inventei aquele sambinha na ponta. Porque assim, como que a bailarina vai passar
sem fazer movimento. É impossível. E vai fazer um movimento de balé clássico no meio da avenida. Aí saí inventando lá um sambinha, a gente criava ali e muitas vezes eu descia da ponta. Sim. E era muito engraçado porque eu passava num terceiro andar das frisas, dos camarotes. Os camarotes. E eles falavam, as pessoas adoravam, aplaudiam. E eu descia da ponta e dizia, sobe na ponta. Eu não conseguia descer, eu falei, meu Deus, mas foi fantástico. Passar o tempo todo. Foi esse momento, foi lindo, muitos anos atrás, em 91. Olha. União da Ilha 91. E aí depois, claro que tudo isso era um intuito de popularizar a dança. E aqui, nessa sala também, preciso contar que a nossa grande dama da dança também, a Dalal Ascar, criou para mim aqui um sambinha nas pontas também. Era um chorinho, e que eu fazia também um sambinha nas pontas, que ela criou porque eu fui para o Festival de Havana. Enfim, e Dalal criou esse solo para mim, que chamava Flertando, para eu ir exatamente a Cuba, nesta sala que também foi criada. Então, essa sala tem muita história e já era essa coisa de popularizar a dança. E toda vez que eu voltava a Cuba, eu podia dançar qualquer coisa. Mas esse solo eu tinha que fazer. Tinha que incluir. Eu acho que eu me conecto muito com você nessas mudanças, né? Você teve parceria com Carlinhos de Jesus, que era um artista da dança de salão e foi uma parceria super bonita. Nossa, uma parceria maravilhosa que chegou já mais tarde na minha carreira. Claro que eu conheci o Carlinhos, como vai ser isso, como vai ser essa parceria. E claro, a gente acabou criando o Malandro Carioca com a bailarina clássica. Isso era já uma ousadia. Muito grande. Nem sempre todos gostavam. Nem todos os puritanos gostavam, mas eu achava que era um momento que eu podia usar a minha dança e o meu corpo para N possibilidades. E com o Carlinhos, a gente foi para fazer 4 espetáculos e acabou virando uma parceria de anos. Dançamos esse espetáculo, acho que ao longo de 15 anos. Olha só. Muitas vezes, no Canecão, fizemos muitos espetáculos populares. Eu acho que isso foi maravilhoso, porque isso fez com que as pessoas percebessem que elas podiam gostar. Se elas te conhecessem, elas podiam gostar daquele tipo de dança também. Né? E até hoje, você sabe que a gente começou com essa parceria no palco e hoje em dia ele é um grande amigo, irmão. Queria que você pensasse um pouquinho junto comigo, o que precisaria acontecer para que a gente não tivesse tantos talentos que precisassem ir para fora do Brasil? Ai, Fátima, isso é uma tristeza. Não é? São tantos espalhados pelo mundo, fazendo muito sucesso. Maravilhoso, porque você vê que a nossa criação, a educação através da dança é muito boa. Nós temos excelentes professores aqui no Brasil, mas a gente não tem companhia suficiente. A companhia de dança clássica grande é o Teatro Municipal. Hoje em dia temos a São Paulo Companhia de Dança, que também faz clássicos, mas são muito poucas companhias que podem contratar, absorver os bailarinos. O que acontece? Eles acabam sendo vistos, às vezes, em festivais. Sim. Muitas escolas internacionais dão bolsas de estudos para que depois eles continuem e acabam fazendo a vida na Europa, nos Estados Unidos. Muitas vezes falam, mas são bailarinos que ficaram perdidos por aí. Não. Não é verdade. São bailarinos maravilhosos. Primeiros bailarinos, solistas. É verdade. São bailarinos importantíssimos. Hoje em dia, a gente já tem alguns que foram bailarinos e que são coreógrafos reconhecidos. Agora mesmo tivemos Frida, o Reginaldo, que voltou, foi nosso bailarino. E, enfim... É uma pena. A gente precisava de mais companhias. A gente tem tantos teatros em tantas cidades menores. Capitais brasileiras. Acho que a capital brasileira deveria ter uma companhia, né? Também acho que deveria. Porque isso acaba desestimulando, porque o foco acaba sendo muito o Teatro Municipal do Rio. E que não consegue absorver. Porque contrata e depois não tem mais para onde contratar. Deixa eu fazer uma pergunta final. Qual é a diferença entre uma grande bailarina e uma primeira bailarina? Sabe por quê? Eu já assisti aulas fora do Brasil, já assisti aulas em que eu não sabia quem era e nem sempre a melhor bailarina da aula é a melhor bailarina de palco, é a primeira bailarina. O que você acha que tem de especial que transforma alguém numa primeira bailarina? Olha, isso claro que é muito subjetivo e depende muito, às vezes, do diretor e muitas vezes do que o público... tem públicos que aceitam aquela tal bailarina como uma primeira, essa é maravilhosa. Eu acho que tem muito de empatia. Agora,
sei, uma grande bailarina é uma primeira bailarina. E ninguém chega à primeira bailarina não, sim, ser claro. uma grande bailarina, certeza. até porque tem toda uma dedicação aí. Agora, como se transforma numa primeira bailarina? Eu acho que ela tem que mostrar a arte dela, ela tem que mostrar... Não é só técnica. Não é só técnica, porque hoje em dia, e a gente vê muito no Instagram isso hoje, que a gente antigamente não via tanto, mas tem bailarinas muito técnicas. Hoje em dia as bailarinas sobem na ponta, giram 10, 12, 14 piruetas sozinhas. Antigamente a gente só fazia isso com partner. E cada vez a técnica é melhor, as sapatilhas são diferentes, a superfície também é maior. Enfim, tem N situações. Mas nós, bailarinos e os veteranos, a gente se bate muito nisso. Nós precisamos trazer a arte desses bailarinos, porque não é só a pirueta. A gente precisa se emocionar com o que o bailarino interpreta. Às vezes pode ser um pequeno gesto, uma pequena cena que vai emocionar muito mais do que 10 piruetas. Sim. Agora, 10 piruetas são lindas, que bom que a gente está com essa técnica. Mas a técnica tem que ser a serviço da arte, e não ao contrário. Eu acho que a gente tem que querer ir ao teatro querendo ver o que aquela pessoa vai transmitir pra gente naquele momento, né, com aquele personagem. E a gente precisa se emocionar. É isso. Eu vou, hoje em dia, eu sou público, então eu vou querendo me emocionar. E muitas vezes são balés que eu dancei muito, mas eu gosto de sentar, por mais que eu veja toda essa parte técnica, que eu relembre todos os momentos de ensaio, mas eu quero poder me emocionar. Eu acho que essa é a função da arte. Você fala isso até na dança dos famosos, né? Tem pessoas ali que às vezes dançam muito, mas elas não comunicam. Não comunicam. Aquela arte toda, né? E outra que às vezes nem tá tão perfeito, mas aquilo faz aquela comunicação. Exatamente. Né? E tá acabando? Tá acabando. Como é que a gente termina isso? Então vamos fazer aqui... Vamos fazer uma reverência de final. Vamos ver se eu consigo uma música boa e a gente vai fazer um por debras e uma reverência para o seu público. Gente, as reverências da Ana sempre foram maravilhosas, de uma elegância, de um respeito ao público tão lindo. Mas eu tinha posto a sapatilha porque eu não queria pisar de sapato aqui no linóleo. Então vamos lá, música, maestro. Que nervoso, vamos gente. Ver. Eu vou inventar agora na hora. Hein? Tá, eu vou copiando. Respira. E para fora. Alonge. Vamos caminhar. Caminha e vai para frente. E faz só um rond. E reverência. Fechou. E de novo. Vou fazer um pouquinho diferente agora. Chassé. Para cá e para o outro lado. E de novo, grande. Obrigada. E fechou. Ai, que lindo! Obrigada! Ai, Ana, que emoção, viu? Tô emocionada. Que bom. Bom esse encontro. Bom, se você gostou da nossa conversa, se você gostou do nosso papo, desse encerramento lindo que a Ana fez aqui, se inscreve no canal, curte, compartilha, ativa o sininho das notificações. Toda semana a gente tem um encontro novo. Beijo. Obrigada, até lá. Ana. Fiquei emocionada. Ih, tô muito emocionada. Peraí.